Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Convido a todos para nós juntos estudarmos a última lição desse nosso trimestre, que traz por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Amados irmãos, o título dessa lição de hoje é O Novo Homem em Jesus Cristo. Convido para nós juntos lermos o texto áureo. Texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Façamos a leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Introdução. Chegamos no fim do trimestre estudando o plano de Deus para nós, seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Aprendemos, dentre outras coisas, sobre a criação, queda e a redenção do homem por intermédio do sacrifício salvífico de Cristo Jesus. Vamos ver que para desfrutarmos desta redenção é necessário sempre, debaixo da graça divina, rompermos todos os vínculos carnais do velho homem e permitirmos que o caráter do novo Adão, Jesus Cristo, o homem perfeito, seja gerado em nosso homem interior. Os três aspectos do novo homem. Vamos então ao primeiro aspecto que deve fazer parte da vida do novo homem e da nova mulher em Cristo Jesus: a regeneração. Abordemos então o primeiro aspecto do novo homem em Cristo Jesus, ou seja, a regeneração. Regeneração ou novo nascimento. Vemos na leitura bíblica ora feita o encontro do Senhor Jesus com o mestre da lei Nicodemos. E como os irmãos sabem, Nicodemos, ao chegar e falar com o Senhor Jesus, enaltecendo o seu poder e, enfim, as suas credenciais messiânicas, no que o Senhor Jesus já de instante o alertou para a necessidade do novo nascimento.
nesse instante, os irmãos pela leitura bíblica podem ver que Nicodemos, ele questionou: como pode um homem nascer novamente depois de velho? Porventura pode tornar ao ventre materno? Então nós vemos ali que o Nicodemos estava totalmente equivocado, porque ele achava que o novo nascimento, ao qual o Senhor Jesus havia falado naquele instante, a necessidade, se dizia respeito a uma espécie de reencarnação. Pois bem, Jesus então declara com todas as letras, como de forma magistral ele sempre fez, e solenemente dizendo que, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento, na verdade, Jesus já deixa claro que não é o nascimento da carne, porque, como ele bem disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não é nascido da carne nem sangue, mas da água e do Espírito. Esse é o novo nascimento, meus irmãos, necessário, como um aspecto necessário a todo aquele que é nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Se não nascer de novo, não tem como. Então, nós vemos aqui agora, irmãos, antes de fecharmos esse tópico, esse aspecto, e partirmos para o segundo, duas considerações sobre nascer da água. Primeiro, a realidade do batismo. É inegável que o batismo em águas faz parte desse processo no que tange à justiça, à justificação do homem. Como o próprio Senhor Jesus disse diante de João Batista, que era necessário que ele mesmo se batizasse para que nele se cumprisse toda a justiça de Deus. Pois bem, até porque a palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo. Porém, não podemos ignorar também um segundo aspecto, uma segunda consideração em relação ao nascer da água, não só como a realidade do batismo, mas principalmente como nascer da água da palavra de Deus. O Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A própria palavra do Senhor Jesus, ela é a água de Deus que nos limpa. Então, nós vemos aí, dentro desse aspecto do novo nascimento, nascer da água. Em relação a nascer do Espírito, vemos então, para fechar esse tópico, a atuação, diz respeito à atuação do Espírito Santo na vida do indivíduo que recebe a Jesus como seu Salvador. Na verdade, temos o nosso espírito vivificado pela presença do Espírito Santo, e uma vez tendo o nosso espírito vivificado, temos então a nossa alma tocada e, mais do que isso, transformada, e seguindo-se a isso as consequências benéficas dessa transformação operada pelo Espírito Santo dentro de nós. O espírito, alma e depois, consequentemente, o nosso corpo e toda a nossa vida. Tudo isso será transformado devido à presença do Espírito Santo em nós. De maneira que, para fecharmos esse tópico, essa consideração, esse aspecto, é necessária a presença do Espírito Santo na nossa vida como o agente regenerador de Deus na vida do homem. Analisemos então o segundo aspecto que faz parte da vida do novo homem, da nova mulher que está em Cristo Jesus. A justificação. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, ele precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, ou seja, a justificação pela fé. E não importa se o homem é filho de crente ou não, a justificação ela é necessária a todos, uma vez que a justiça humana para Deus, como diz o profeta Isaías, são considerados como trapo de imundície. Então só existe um meio de obtermos a salvação,
e de sermos tornados justos perante o justo juiz, que é Deus, ou seja, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Com isso, então, segue-se o primeiro aspecto que já ora estudamos, a regeneração ou novo nascimento, segue-se então fazendo o necessário que o homem torne-se justificado por Deus. Pela fé em Jesus, temos todos os nossos pecados removidos e somos declarados justos diante do Pai, e não somente diante de Deus, como também diante de todo o universo, diante dos seus anjos, diante até mesmo dos demônios, diante do grande acusador das nossas almas, diante do mundo. Exemplo, temos o ladrão da cruz. Vejamos os 4 passos que o ladrão da cruz deu para alcançar esta graça. Primeiro, ele reconheceu o seu estado miserável. Segundo, ele se arrependeu, porque não basta reconhecer, é necessário se arrepender. Terceiro, ele creu que estava do lado do Rei de toda a terra e céus. E finalmente, ele invocou, como diz Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, justificado por Deus. Vamos para o terceiro e último aspecto do novo homem e da nova mulher em Cristo Jesus. A santificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, meus irmãos, é como um posicionamento no exato instante da nossa conversão. Nós passamos a ser vistos por Deus não apenas como justos, mas também como santos. E é importante a gente entender que santidade e perfeição não são a mesma coisa. Tá? A perfeição ou a estatura de varão perfeito só será alcançada no momento da glorificação, que já seria um outro assunto, seria o estágio final. Enquanto estamos falando da nossa caminhada terrena, então vamos por hora ficar nesse tema santificação, esse terceiro tópico, né? A santificação como posicionamento, separados do mundo, tornado como propriedade exclusiva do Senhor, não obstante ainda não perfeitos, mas devido à nossa posição e à habitação do Espírito Santo em nós principalmente, nós somos capacitados a buscar essa perfeição. Então, nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo que está operando em nós, através de nós, ele sim, como sendo o excelso, supremo, perfeito Espírito de Deus, nos capacita a buscarmos esta perfeição. Então, é um processo, tudo isso é um processo, até porque há uma incompatibilidade da nossa nova posição com o nosso viver velho. A palavra do Senhor diz, segundo aos Coríntios 5,17, Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O mesmo Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 20, escreve, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, santidade não é perfeição absoluta, eu friso nessa parte, meus irmãos, mas é o caminho para tal. É um processo. Finalmente, santidade é a vontade do Senhor para nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Concluímos então, meus irmãos, o nosso trimestre, graças a Deus, debaixo das bênçãos do Senhor, em relação a esse tema tão glorioso que estudamos, a raça humana, origem, queda e redenção. Uma lição tão importante que nós estudamos os 3 aspectos do novo homem em Cristo Jesus, ou seja, a regeneração, a justificação e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor.
Que o Senhor continue abençoando a sua amada igreja, todo o seu povo. Até uma próxima, em nome de Jesus.